Há um momento de que muitas pessoas se lembram, mesmo que nunca tenham conseguido colocar isso em palavras. Não é barulhento. Não é dramático. Ninguém grita. Ninguém sai batendo a porta. É silencioso. Você está ali, talvez quando criança, talvez adolescente, talvez até adulto voltando para casa novamente. Outra pessoa está sendo elogiada. Outra pessoa está sendo notada. O esforço de outra pessoa está sendo celebrado. E então você percebe que ninguém está olhando para você. Não porque você falhou, não porque você não tentou, mas porque, de alguma forma, com o tempo, você se tornou ruído de fundo. Esse momento planta um pensamento que não vai embora facilmente. Talvez eu seja menos importante. Esse é o universo psicológico do irmão ou irmã subvalorizado. E se isso soa familiar, não é porque você seja fraco, ou dramático, É porque o seu sistema nervoso aprendeu muito cedo algo que moldou a forma como você vê a si mesmo, os outros e o seu lugar no mundo. A desvalorização nem sempre vem da crueldade. Muitas vezes ela vem da comparação. Uma criança é rotulada como a inteligente. Outra se torna a responsável. Outra é vista como a talentosa. E alguém, silenciosamente, se torna aquele que vai ficar bem. Os pais raramente dizem isso em voz alta. Eles não pretendem causar dano. Mas a atenção segue a urgência. O elogio segue a visibilidade. E, com o tempo, um irmão recebe investimento emocional, enquanto outro recebe suposições. A suposição de que você não precisa de tanto. A suposição de que você é forte. A suposição de que conseguirá lidar sozinho, Mas o cérebro humano não próspera com suposições. Ele próspera com reconhecimento. Quando o reconhecimento falta, o cérebro preenche esse vazio com questionamentos internos. As crianças são máquinas de construir significado. Elas não pensam, meus cuidadores estão sobrecarregados, erva faíscas. Elas pensam que deve haver algo em mim que não é suficiente. E essa crença não desaparece quando a infância termina. Ela amadurece. Ela se disfarça. Ela acompanha você até a vida adulta, usando novos nomes: autossuficiência, baixas expectativas, independência emocional. Na superfície, o irmão ou irmã subvalorizado, muitas vezes parece capaz, calmo, tranquilo, alguém que não exige muito. Por dentro, existe uma negociação silenciosa acontecendo o tempo todo. Não peça demais. Não ocupe espaço. Não precise do que os outros precisam. Psicologicamente, isso cria uma divisão interna estranha. Uma parte de você se torna excessivamente responsável. Outra parte continua emocionalmente faminta, mas sem saber se tem permissão para sentir isso. Você aprende a minimizar suas necessidades, não porque não as tenha, mas porque expressá-las uma vez não mudou nada. E o cérebro se adapta. Pesquisas em psicologia do desenvolvimento mostram que crianças que recebem validação emocional inconsistente frequentemente desenvolvem um alto nível de autoobservação. Elas se tornam muito boas em ler ambientes, perceber humores, ajustar o próprio comportamento. Isso não é empatia por escolha, é empatia por sobrevivência. Você aprende a se tornar aquilo de que o ambiente precisa, e não aquilo que você realmente é. Com o tempo, isso cria um padrão em que o valor pessoal se torna condicional. Você se sente valioso, quando é útil, quando ajuda, quando resolve, quando permanece em silêncio e estável. Mas quando você simplesmente está presente, sem oferecer nada, surge um desconforto. Porque, em algum lugar profundo, sua mente ainda acredita que o amor é conquistado, não dado. Uma das partes mais dolorosas de ser o irmão ou irmã subvalorizado, é que nada grave o suficiente aconteceu. Não existe um evento óbvio para apontar. Nenhum momento claro em que você foi afastado. Apenas ausência. Brain Crescent Moon Sparkles. E a ausência é mais difícil de lamentar do que a dor, porque a dor valida a si mesma. A ausência faz você duvidar da própria percepção. Você se pergunta, será que estou exagerando? Diz a si mesmo, que outras pessoas passaram por coisas piores.
Você minimiza a própria experiência antes mesmo que qualquer outra pessoa o faça. Essa autoinvalidação muitas vezes se torna internalizada. Você diminui suas conquistas. Sente desconforto ao ser celebrado. Elogios parecem estranhos, quase suspeitos. Seu sistema nervoso aprendeu cedo que ser visto não durava, então ele não relaxa completamente quando a atenção finalmente chega até você. Também existe uma raiva silenciosa que muitos irmãos e irmãs subvalorizados carregam, embora raramente expressem abertamente. Não é explosiva. É uma raiva opaca, pesada, persistente. Não apenas em relação aos cuidadores, mas também em relação a si mesmo. Por que eu não falei? Por que eu não exigi mais? Porque eu sempre fui quem precisava entender. Mas uma criança não deveria precisar exigir cuidado. Ela não deveria competir por presença emocional. O que muitas vezes acontece, em vez disso, é uma terceirização emocional. O irmão ou irmã subvalorizado, se torna quem escuta, quem apoia, quem absorve emocionalmente os outros. Você aprende a acolher os sentimentos alheios muito antes que alguém acolha os seus. Na vida adulta, isso pode se transformar em relacionamentos nos quais você é valorizado, pela sua confiabilidade, mas nem sempre amado, pelo seu mundo interior. As pessoas vêm até você com seus problemas. Elas se apoiam em você. Confiam em você. Mas nem sempre perguntam como você está. E, quando perguntam, muitas vezes você nem sabe como responder. Porque aprendeu cedo que seus sentimentos eram secundários, opcionais, algo que deveria ser administrado em silêncio. Psicólogos às vezes chamam isso de invisibilidade emocional. Não negligência no sentido óbvio, mas no sentido sutil de estar emocionalmente sem atenção. Isso não cria caos. Cria autoapagamento. Você cresce acreditando que causar pouco impacto é uma virtude. Que precisar de menos faz com que seja mais fácil amar você. Que independência é sinônimo de maturidade. Mas a independência emocional formada cedo demais não é independência. É adaptação. Uma criança que para de pedir conforto não está curada. Ela está apenas se ajustando. Outro padrão que surge é o valor próprio baseado em comparação. Quando um irmão ou irmã é abertamente elogiado, o irmão ou irmã subvalorizado, frequentemente se torna extremamente consciente da hierarquia. Você se mede o tempo todo. Estou fazendo o suficiente. Sou impressionante o bastante. Agora sou digno, de ser notado, E mesmo quando você alcança sucesso, existe uma estranha sensação de vazio. A conquista não chega da forma que você esperava. Porque o que você queria não era aplauso. Era reconhecimento. Ser visto, sem precisar superar outra pessoa. É por isso que muitos irmãos e irmãs subvalorizados, lutam com a sensação de impostor. Não porque lhes falte capacidade, mas porque o senso de valor nunca foi estabilizado cedo. O valor se tornou situacional. Se ninguém está confirmando seu valor, a voz interior enfraquece. E a dúvida ocupa esse espaço. E ainda assim, também existe resiliência aqui. Irmãos e irmãs subvalorizados, muitas vezes desenvolvem uma introspecção profunda. Você pensa muito. Reflete. Questiona padrões que outros aceitam sem perceber. Frequentemente é emocionalmente inteligente, mesmo estando emocionalmente cansado. Você entende nuances. Consegue ver os dois lados. Hesita antes de julgar, porque aprendeu cedo que as coisas raramente são tão simples quanto parecem. Mas inteligência emocional, sem nutrição emocional, leva ao esgotamento. Em algum momento, o irmão ou irmã subvalorizado, enfrenta um acerto interno. Geralmente na vida adulta. Geralmente depois de dar demais por tempo demais. Geralmente isso acontece depois de perceber que ser fácil de lidar teve um preço. E o preço foi a conexão consigo mesmo. Você pode notar uma tristeza silenciosa pela versão de você que nunca pôde ser intensa, nunca pôde ser desorganizada, nunca pôde ser prioridade sem precisar justificar isso. E aqui está a verdade que muitas vezes traz dor e alívio ao mesmo tempo.
Você não foi invisível porque não tinha valor. Você foi invisível porque o sistema ao seu redor não sabia distribuir atenção de forma justa. Famílias são ecossistemas emocionais. Nem sempre elas recompensam profundidade. Elas recompensam urgência, volume, crise. E aqueles que não provocam ondas muitas vezes passam despercebidos. Isso não faz de você alguém menor. Isso faz de você alguém adaptado. A cura para o irmão ou irmã subvalorizado, não começa com confronto. Começa com permissão. Permissão para ocupar espaço. Permissão para sentir sem minimizar. Permissão para deixar de ser quem sempre entende tudo. Ela começa quando você percebe que sua força silenciosa nunca foi uma exigência. Foi uma resposta. E respostas podem ser reescritas. Na vida adulta, o irmão ou irmã subvalorizado, frequentemente carrega uma contradição estranha dentro de si. Por um lado, você é capaz. Você sobreviveu. Construiu algo de si mesmo, às vezes de forma silenciosamente impressionante. Por outro lado, existe uma sensação persistente de que nada disso conta completamente, a menos que alguém confirme. Essa tensão molda a forma como você atravessa o mundo. Nos relacionamentos, talvez você perceba um papel familiar surgindo repetidamente. Você se torna quem escuta mais do que fala. Quem se ajusta. Quem percebe mudanças emocionais antes de qualquer outra pessoa. As pessoas se sentem seguras com você, compreendidas, acolhidas. Mas ser necessário, não é o mesmo que ser conhecido, Muitos irmãos e irmãs subvalorizados, recriam inconscientemente o ambiente emocional em que cresceram, não porque isso fosse bom, mas porque era familiar. O sistema nervoso é atraído por padrões que reconhece, mesmo quando esses padrões foram dolorosos. Por isso, você pode se encontrar em amizades nas quais oferece mais do que recebe. Em relacionamentos amorosos nos quais as necessidades do outro parecem mais claras do que as suas. Em ambientes de trabalho onde confiam em você, mas raramente celebram quem você é. Você não reclama, não porque nada doa, mas porque aprendeu cedo que o desconforto é mais fácil de suportar do que a decepção. Por trás de tudo isso, muitas vezes existe um medo profundo. O medo de que, se pedir demais, será visto, como difícil. Se expresar dor, será mal compreendido, Se ocupar plenamente o espaço da visibilidade, poderá ser rejeitado, Então você permanece logo abaixo da superfície de ser realmente visto, Psicologicamente, isso está ligado à forma como o cérebro aprendeu a associar segurança ao controle emocional. Quando a expressão emocional não levava conexão na infância, o cérebro deixou de oferecê-la livremente. Isso não é um defeito. É condicionamento. E condicionamentos podem ser suavizados. Uma das mudanças mais difíceis para o irmão ou irmã subvalorizado, é aprender que ser autossuficiente não significa silenciar a si mesmo, Você pode perceber que, quando alguém finalmente pergunta do que você precisa, sua mente fica em branco. Não porque você não tenha necessidades, mas porque quase nunca perguntaram isso o suficiente para que você aprendesse a responder. Então, em vez disso, você recorre a respostas automáticas. Estou bem. Qualquer coisa serve. Não importa. Mas importa. Sempre importou. Outra experiência muito comum é a raiva tardia. Não uma explosão, mas uma percepção lenta de que algo fundamental esteve ausente. Essa raiva muitas vezes aparece mais tarde na vida, quando você começa a perceber como outras pessoas pedem ajuda com facilidade. Como naturalmente esperam ser apoiadas. Como confiantemente assumem que suas emoções são bem-vindas. E uma parte de você se pergunta: por que isso nunca me foi ensinado? O perigo está em voltar essa raiva contra si mesmo. Irmãos e irmãs subvalorizados, são especialmente propensos, à autocrítica. Você questiona suas reações. Dúvida dos próprios sentimentos. Supõe que está pensando demais. Mas a negligência emocional, mesmo sutil, deixa marcas reais.
Estudos mostram que crianças que vivenciam baixa responsividade emocional frequentemente desenvolvem maior sensibilidade à rejeição mais tarde na vida. Não porque sejam frágeis, mas porque seu sistema aprendeu que a conexão pode desaparecer silenciosamente. Por isso, quando alguém se afasta, esquece de você ou coloca em segundo plano, não dói apenas no presente. Isso ecoa. Você pode reviver conversas na mente, analisar tons de voz, se perguntar o que fez de errado, tentar consertar algo que nunca foi sua responsabilidade consertar. Essa hiperresponsabilidade pelos resultados emocionais é uma resposta aprendida. Na infância, talvez você tenha sentido que a harmonia dependia de você permanecer calmo, agradável, fácil de lidar. Essa crença não desaparece com a idade. Ela apenas muda de cenário. Outra camada dessa psicologia é a confusão de identidade. Quando você cresce sendo definido, em relação aos outros, em vez de ser reconhecido, por quem realmente é, torna-se difícil responder a uma pergunta simples. Quem sou eu quando ninguém precisa de mim? Muitos irmãos e irmãs subvalorizados, enfrentam um vazio nos momentos de silêncio. Não porque lhes falte profundidade, mas porque sempre estiveram voltados para fora. Você aprende a observar o ambiente em vez de olhar para dentro de si. E quando a vida finalmente desacelera, o silêncio pode parecer desconfortável. É muitas vezes nesse momento que as pessoas começam a questionar seu caminho, seus relacionamentos, seu senso de significado. Podem sentir culpa por querer mais, por querer ser escolhidas, por querer importar de forma visível, e não apenas silenciosa. Mas querer importar não é egoísmo. É humano. A cura não significa culpar os pais ou reescrever o passado com raiva. Significa reconhecer padrões com honestidade. Significa compreender que o seu valor nunca dependeu da quantidade de atenção que você recebeu. A verdade é que atenção não é medida de valor. É reflexo de capacidade. A capacidade emocional varia. As famílias fazem o melhor que conseguem com aquilo que sabem. Mas isso não apaga o impacto. A validação não vem de provar o que lhe faltou. Ela vem de finalmente oferecer a si mesmo, aquilo que esteve ausente. E isso começa pequeno. Começa ao perceber quando você minimiza a própria experiência. Quando invalida seus sentimentos antes que outros o façam. Quando assume que suas necessidades são inconvenientes. E então questiona esse hábito com gentileza. Talvez você precise praticar frases que ainda parecem estranhas. Na verdade, isso importa para mim. Isso não me fez bem. Eu preciso de tempo. Essas frases podem parecer desconfortáveis no início. Podem despertar culpa ou medo. Mas isso não significa que estejam erradas. Significa apenas que são novas. Limites podem ser especialmente difíceis para o irmão ou irmã subvalorizado. Estabelecer limites pode parecer rejeição. Dizer não pode parecer abandono. Mas limites não são muros. São clareza. Eles mostram aos outros como tratar você. Mas, mais importante ainda, mostram a você mesmo, que o seu mundo interior merece proteção. Outra mudança importante é permitir-se ser visto, de forma imperfeita. Muitos irmãos e irmãs subvalorizados, se esforçam para parecer controlados, úteis, emocionalmente estáveis. A vulnerabilidade parece arriscada porque antes ela não foi acolhida de forma consistente. Mas ser realmente conhecido, exige exposição, não performance. Não utilidade. Presença. Isso não significa expor tudo ou forçar abertura. Significa escolher, pouco a pouco, permitir que as pessoas vejam você quando está inseguro, quando não tem respostas, quando não está conseguindo manter tudo sob controle. E perceber quem permanece. Uma das realizações mais poderosas para quem cresceu sendo subvalorizado, é esta. Você não precisa se tornar mais alto, para ter valor. Não precisa competir para ser escolhido, Não precisa conquistar espaço sendo excepcional. Você já ocupa espaço simplesmente por existir. A tristeza silenciosa que você carrega não é fraqueza.
É evidência de necessidades de apego que não foram atendidas. E essas necessidades eram legítimas. Você não estava pedindo demais. Estava pedindo presença. E a presença pode ser aprendida mesmo mais tarde na vida. À medida que você começa a reconhecer a si mesmo, algo muda. Você para de esperar que os outros percebam aquilo que, no fundo, sempre soube. Você para de se diminuir antecipadamente. Você para de assumir que a invisibilidade é o seu papel. Talvez continue Jonti. Continue reflexivo, a. Continue emotionalmente conscient. Mas agora essas qualidades pertencem a você, e não mais à sobrevivência. E talvez a percepção mais curadora de todas seja esta. Ter sido ignorado, não definiu o seu valor. Apenas moldou a forma como você o percebeu. E percepções podem mudar. Você não precisa reescrever sua história de forma dramática. Precisa apenas parar de se apagar dentro dela. Porque o irmão ou irmã que cresceu sendo subvalorizado, frequentemente carrega algo raro. Profundidade sem arrogância. Força sem dureza. Consciência sem cegueira. E quando essa profundidade finalmente se volta para dentro, quando você aprende a olhar para si mesmo, com o mesmo cuidado que ofereceu aos outros, algo se acalma. Não de forma barulhenta. Não de repente. Mas silenciosamente. Como finalmente voltar para casa em uma parte de si que sempre esteve ali, apenas esperando ser vista.